Olá, querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para outro torcedor. Vamos a esse vídeo da manhã dessa terça-feira. Ontem nós tivemos um anúncio bombástico, um anúncio surpresa pelo Vasco da Gama. Na noite de ontem, por volta das 19 horas e 41 minutos, o Vasco anunciou seu novo diretor executivo de futebol e pegou todos nós de surpresa, porque era um nome que não era especulado, né? Foi feito em sigilo essa contratação. Era o nome de um diretor que não era especulado aqui por todos nós. Mas antes nós ficarmos sabendo quem é o novo diretor executivo de futebol vascaíno aqui nesse vídeo, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada. E para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco. Aqui nós vamos resenhar bastante sobre o Vasco de uma forma diferente. Repetindo, Vasco tem um novo diretor de futebol. Fomos pegos de surpresa por volta das 19h41 minutos de ontem. Um nome que não era especulado. E o novo diretor do Vasco é... Vocês conhecem por essa foto? O novo diretor executivo do Vasco é Ademar José Ferreira Lopes. Ele é nascido em 18 de maio de 1984 em Hermesinde, Portugal. Ou seja, português. O Vasco contrata um diretor executivo português, seguindo mais ou menos a expectativa do mercado, né? Que os portugueses estão invadindo o mercado, tanto como técnico, agora como diretor executivo. O nosso rival tem o José Boto, que é um português também. E Portugal vem dominando o futebol nessa parte no futebol na parte de classe média, né? Da parte média do futebol. Dos gigantes, não. Dos gigantes europeus, a gente vê pouco português. Mas Ademar Ferreira Lopes, ele não chega a ser uma aposta vascaína, porque ele já tem uma certa expertise em Portugal, já tem até um certo know-how no futebol europeu, mas como diretor executivo de futebol, nós vamos ver agora no próximo slide, ele tem apenas 4 anos na função. Vamos ver a experiência profissional de Ademar Lopes. Ele começou como scout observador no Porto, de 2009 a 2014. Ele tem essa expertise de scout. Nessa época ele era só observador, ele não era coordenador do scout, mas ele era um observador, fazia parte dos observadores. Ele ia para os estádios, ia para os outros países para observar jogadores para trazer para o Porto. Depois ele foi para o scout do Mônaco também como observador em 2014 e 2016. Aqui no Mônaco ele indicou o Mbappé, nesse período que ele indicou o Mbappé, uma jovem promessa francesa para a base do Mônaco. Aí sim, em 2017, é que ele assume um cargo de coordenação de scout. Ele foi coordenador de scout do Lille de 2017 a 2020. Nesse período, ele levou o Léo Jardim para o time francês. Ele veio aqui, buscou o Léo Jardim como coordenador de scout, indicou o Léo Jardim para o Lille. Então, ou seja, já é um jogador que ele já trabalhou, o Léo Jardim. Depois, aí sim, em 2020, que ele virou diretor de futebol executivo, né? Diretor executivo de futebol. Aí ele assume Boa Vista de Portugal, uma equipe de mediana lá de Portugal, média para alta de Portugal. Como diretor de futebol, ele contratou o Paulinho, o Paulinho, nosso Paulinho que está no Vasco, que era a base do Fluminense. Ele levou o Paulinho lá para Boa Vista. Também foi um outro jogador que já trabalhou com ele, que conhece ele. Esse período no Boa Vista, ele fez até um bom trabalho, fez trabalhos razoáveis. Aí, pelo trabalho bom ou razoável que ele fez, ele foi contratado pelo Bordeaux. Pelo Bordeaux em 2021, ele assumiu em 2021, foi até essa última temporada lá. Nesse período de 2021 até agora, ele teve uma queda para a segunda divisão, mas ele reergueu o clube, trouxe o clube de volta para a primeira divisão e vinha sendo cogitado na Europa para permanecer no clube francês. Mas recebeu essa proposta do Vasco, olhou com bons olhos, trabalhar no gigante do futebol brasileiro, trabalhar no futebol brasileiro é um desafio para ele. É claro que a vinda de treinadores portugueses, diretores executivos portugueses para o Brasil, também incentivou ele a ter essa escolha. Ele deve ter visto que o futebol brasileiro é um futebol muito competitivo, um futebol bem profissional, e que isso seria um desafio para ele pegar um gigante, que o Vasco é um gigante do futebol brasileiro, sem dúvidas vai ser o maior time, o maior trabalho da sua carreira. E ele aceitou de forma assim bombástica ontem, né? Surpreendente, foi anunciado pelo Vasco da Gama, já que não era um nome que não vinha nem sendo cogitado pela diretoria vascaína. E a gente pode elencar por que faz sentido o Vasco ter trazido ele, por que faz sentido o Ademar Lopes vir para o Vasco. Primeiro, porque ele tem um olho no mercado.
Ele foi muito tempo expertise no mercado, né? Ele tem expertise scout, contratação de jovens talentos. Lembrando que ele que levou o Léo Jardim para o Lille e ainda descobriu o Mbappé, na época que ele era do Mônaco. Ele tem uma rede internacional, assim, ele tem um know-how de trabalho com estruturas fortes na Europa, ou seja, trabalhou no Bordeaux, que é um clube grande da França, no Mônaco também, com um time grande da França, Boa Vista, que é o time médio para grande de Portugal, no Lille também, que é o time médio para grande da França, ou seja, ele tem esse know-how, ele tem essa expertise de estrutura de futebol e sinergia com a SAF. Por quê? Porque na maioria desses clubes ele trabalhou nesse modelo mais corporativo, mas nesse modelo de SAF. E o Vasco é SAF, né? É claro que essa expertise do mercado e de captação de jovens talentos será importantíssimo para o Vasco. O Vasco precisa garimpar jogadores talentosos para o seu elenco profissional, obviamente, pegar jogadores com saúde, com parte física e que possam gerar algum retorno técnico, físico e até depois de valor para o Vasco também, valor financeiro. E também ele tem essa expertise de trazer jogadores, ele pode trazer jogadores para a base, lembrando que o diretor executivo de futebol de um clube de futebol não é só para comandar o futebol profissional, ele coordena a base toda também, ele pode chegar e querer mudar todo o departamento de futebol da base, ele pode chegar e querer mudar todo o scout do clube para scout para captação de jogadores da base e scout para captação de jogadores do time profissional. Ele é o diretor executivo de futebol, ele comanda o futebol inteiro da Vasco SAF, ou seja, ele vai comandar tudo, desde a base até o profissional. Então, a gente fica nessa expectativa que ele, com essa expertise, com esse todo know-how que ele tem europeu, por ter descoberto o Mbappé, assim, que é um dos nomes que ele levou para o Mônaco, que ele consiga trazer, garimpar talentos, garimpar jovens que possam se tornar ativos para o Vasco, além, é claro, de garimpar bons jogadores com saúde, com físico e com técnica que possam reforçar esse elenco. Lembrando que amanhã fecha uma janela, essa janela foi curtinha, o Vasco não contratou ninguém, não apresentou, mas já foi o nosso CEO, Amodeu, já tinha comentado sobre isso, que o foco principal era a contratação do diretor executivo de futebol, que o Vasco só iria focar na próxima janela, então agora o foco é na próxima janela, já temos o novo diretor executivo de futebol, vamos dar um voto de confiança para Ademar Lopes, diretor executivo português, mais um português que vem para o mercado brasileiro, só que não podemos esquecer, na quinta-feira nós temos jogo, Vasco e São Paulo, na realidade São Paulo e Vasco às 21h30 no Morumbi, e após esse jogo, a equipe profissional vai ter um período de 10 dias de férias, aí que nós vamos esperar, vamos ficar na expectativa de contratações e mudança nesse elenco vascaíno. Então desejo a todos uma boa terça-feira, que nós tenhamos um bom dia, já temos o diretor executivo de futebol novo, agora é aguardar por novidades, por mudança de trabalho, para que tudo seja reformulado, para que o Vasco consiga encontrar um rumo, consiga melhorar o seu futebol, que esse ano de 2025 não está legal. Desejo a todos um bom dia de novo, uma boa terça-feira e saudações vascaínas.